Olá a todos que estarão vendo essa apresentação, que tem como objetivo apresentar o problema 5 da disciplina de Laboratório de Guiagem, Navegação e Controle de Veículos Espaciais, do curso de Engenharia Aeroespacial na Universidade Federal do ABC. O problema 5 ele está relacionado com a representação, a determinação e a simulação da atitude de um veículo espacial. Com relação ao grupo deste trabalho, este consiste em 3 alunos, sendo a Cláudia, o Guilherme e eu, o Matheus. A apresentação ela será dividida em parte 1 e parte 2, sendo que a primeira parte é relacionada ao estudo e desenvolvimento do problema 5 e a parte 2 relacionada à aplicação em direção à solução desse problema. Dentro dessas duas partes, vai ser abordado a fundamentação técnica utilizada para o embasamento do problema 5, a metodologia utilizada para a solução deste problema e também os resultados obtidos e, por fim, a conclusão do problema. O centro do problema 5 está na atitude de um veículo espacial, que basicamente é a sua orientação determinada pela relação entre os seus eixos e os referenciais adotados. A determinação da atitude de um veículo espacial é de grande importância, pois permite a modificação da posição de um veículo para uma posição desejada, permite também a correção de sua posição por perturbações indesejadas e também permite apontar o veículo para o local desejado, como por exemplo uma antena na Terra. Bom, para a determinação de atitude, é necessário utilizar referenciais, como por exemplo o Sol, a Terra e as estrelas, sendo um dos referenciais mais utilizados. Além da determinação da atitude, pode-se também prever a atitude que é o processo de prever a futura orientação do veículo espacial, usando modelos que extrapolem o histórico da atitude do veículo em questão. Além disso, pode-se também controlar a atitude de maneira que esse processo possa ser feito ativamente ou passivamente. Portanto, o foco do problema 5 será a determinação da atitude e será detalhado nos próximos slides da apresentação. Para a determinação da atitude do problema em questão, é requerida a medição de 2 vetores de um sensor de atitude, no caso o estrelar. Embora no problema em questão seja utilizado apenas o estrelar, é comum também a utilização de outros tipos de sensores, como por exemplo os solares, os terrestres e outros, sendo que cada um possui uma aplicabilidade, acuracidade, vantagens e desvantagens. E para a determinação do problema de atitude de um veículo espacial, pode-se utilizar 3 métodos comumente empregados, como por exemplo o TRIAD, o QUEST e o ABA, sendo o foco deste problema o primeiro. A orientação de um veículo espacial ou sua posição angular é denominada atitude, na qual a sua aquisição se baseia basicamente em sistemas de referência, de vetores e as representações desses sistemas. A atitude ela pode ser expressada por meio de uma relação considerando sistemas de coordenadas e uma matriz que expressa a atitude do veículo espacial. Dessa forma, supondo o vetor v sendo o sistema de coordenadas de referência em que vi é o vetor no sistema de coordenadas do corpo e vb o sistema de coordenadas de referência no SGI, vi pode ser representado em termos de vb por meio de uma matriz de rotação R, por essa relação mostrada na apresentação. Em outras palavras, a matriz de rotação R é denominada matriz de atitude, isto é, ela descreve a atitude do veículo espacial. Dessa maneira, as 3 rotações necessárias para que o sistema do corpo no sistema de referência possam ser calculadas por meio dessa matriz de rotação. Em relação à representação dessa atitude, ela pode ser feita de algumas maneiras. Ângulos de Euler é a sequência necessária e pré-definida de 3 rotações em torno de eixos principais do veículo espacial. Para a completa determinação da orientação de um veículo espacial rígido, 3 parâmetros devem ser determinados, e dessa maneira uma nova medição adicional é requerida. Assim, para a estabilização do veículo espacial em 3 eixos, esses 3 parâmetros são frequentemente usados como 3 ângulos, no caso, conhecidos como os ângulos de Euler. Em relação aos quaternions, trata-se de um vetor unitário de 4 elementos, que são determinados por meio dos parâmetros de Euler, que serão descritos a seguir. Em contraste com os ângulos de Euler, os quaternions são uma alternativa matemática que não apresentam problemas de singularidade e, entretanto, não é constituído de fácil visualização. Já os parâmetros de Euler
tratam de uma rotação ao redor de um determinado eixo. O teorema de Euler, de modo simplificado, ele postula que num espaço tridimensional qualquer, deslocamento de um ponto em um corpo rígido pode ser determinado por uma única rotação de um certo ângulo ao redor de um eixo específico, denominados parâmetros de Euler. Embora esse tipo de representação ela possui vantagens computacionais, não resolve também problemas de singularidade nas equações de dinâmica de atitude associadas ao modelo matemático. Bom, aqui a gente vê a representação algébrica do método tríade, né? O método tríade consiste basicamente, dado dois vetores em coordenadas, por exemplo, referencial e de corpo, né? Dois sistemas diferentes de coordenadas, a obtenção de uma matriz de direção relacionando ambos os sistemas, né? Através da construção de duas tríades de vetores ortonormais. A gente vê isso, essas duas matrizes, MB e MI, que são as matrizes relacionadas ao referencial de corpo e inercial, e o equacionamento aí, né, para achar a matriz de atitude, que é o AT aí, né? Então, MB e MI são importantes para achar a matriz de atitude, e esse equacionamento vai ser importante tanto para a parte 1 quanto para a parte 2 do problema desenvolvido pelo grupo. Aqui se observa o início da estruturação da metodologia do problema 1. Né? E aqui a gente vê alguns dados iniciais, como os dois vetores R1 e R2 relacionados como o input inicial do problema, né? E também os ângulos de rotação. Né? A gente vê uma rotação do tipo 2, 1, 3. E a ideia é que vamos aplicar a rotação, né, para R1 e R2 em torno desses eixos, para ρ, pitch e O, como visto, aí, de menos 57 graus, 181 graus e 287 graus, e depois voltar, né, com esse vetor, normalizar esses vetores R1 e R2, né, achar os versores B1 e B2, do referencial de corpo, e a partir daí aplicar o método tríade, e o resultado esperado foi que cheguemos ao referencial inicial, né? Esses mesmos ângulos e esses mesmos versores. Né? Aqui vemos a normalização descrita, né? Tanto para R1 quanto para R2, e a matriz de rotação desenvolvida 2, 1, 3 para o problema. Né? O problema consiste basicamente em achar B1 e B2, aplicando a rotação para R1 e R2, né, os versores normalizados. E a ideia é posteriormente aplicar o método tríade. Né, temos B1, B2, R1, R2, podemos construir MB e MI e aplicar o método tríade para ir achar os ângulos de atitude, né, que tem que ser iguais aos ângulos iniciais propostos. Bom, efetivamente, né, aqui já entrando na parte dos resultados alcançados, né, aqui nós vemos as normalizações dos vetores R1 e R2, né, alcançando os versores R1 e R2, e também as matrizes de rotação para cada eixo, né, para ρ, pitch e O, θr, θp e θy, bem como a matriz de rotação total global A213 para os ângulos propostos no exercício, né. E a ideia é que, aplicando a matriz de rotação para R1 e R2 chapéu, chegamos em B1 e B2 chapéu, né, que é importante para o próximo passo. Bom, já aplicando o método tríade, né, nós encontramos as duas matrizes conforme equacionado anteriormente, MI que é relacionado ao referencial inercial e MB relacionado ao referencial de corpo. E pelo método tríade conseguimos alcançar a matriz de atitude, né? E através da matriz de atitude, comparando com a matriz de rotação inicial, né? Com o equacionamento da matriz de rotação inicial, não o resultado, mas o equacionamento em si, conseguimos atingir, né, alcançar os ângulos de rotação, né? Aplicando talvez um arco seno, desculpa, em relação ao elemento 3 e 2, né, e 3 e J2
da matriz A213 nós alcançamos o ângulo de ρ, né? E depois fazendo um arco tangente aí, né? Dividindo o elemento 3,1 e o elemento 3,3 de A213 e os elementos e posteriormente o mesmo processo para os elementos 1,2 e 2,2 da matriz A213. Nós encontramos aí os ângulos de pitch e O, né, que são esses ângulos que estão sendo mostrados aí. Eles estão batendo, né, com os ângulos iniciais dados inicialmente no problema, comprovando aí o método tríade. Dando continuidade à apresentação da parte 2 do relatório referente à aplicação. Sensores como GPS, de horizonte, magnéticos, solares e de estrelas são embarcados nos veículos espaciais e possuem muitas finalidades. Nesse trabalho, vamos detalhar mais sobre o sensor de estrelas, já que os dados vetoriais medidos no sistema corpo serão obtidos por meio desse sensor. É basicamente uma câmera digital que detecta pontos luminosos e localiza e mede a direção das estrelas, e possui uma boa acurácia, cerca de 1 arco-segundo, comparado com 1 arco-minuto para sensores de radiofrequência, solar e magnetômetro, além de ser leve e gastar menos energia. Esse sensor possui 2 modos de operação. O primeiro é o da aquisição inicial de atitude, em que a imagem coletada é comparada com um banco de dados prévio. E o segundo é o modo de rastreio, em que a variação da posição medida das estrelas já identificadas são comparadas com a mudança de atitude do veículo espacial. Além disso, 2 características principais diferenciam as estrelas: a magnitude do brilho das estrelas visto da Terra, que depende da quantidade de luz emitida, ou seja, o fluxo de luz, e da distância em que essa estrela se encontra, e também o espectro de emissão, que depende da temperatura superficial. Já quando utilizamos os sensores de estrelas para determinar a altitude, podemos identificar várias estrelas no campo de visão desse sensor. Nesse caso, é medido a direção de várias estrelas, ou seja, o sensor disponibiliza várias entradas, mais de 2 vetores, nesse processo de determinação de altitude. Então é necessário usar um método mais robusto do que o tríade para essa situação, como por exemplo o método Quest, que utiliza de autovalores e autovetores associados a quaternions, e um filtro de Kalman, por exemplo, podemos ser associado ao problema de otimização de Waaba. Resumindo, para resolver um problema com várias estrelas é necessário uma modelagem mais complexa, combinando vários métodos e sensores, que está além do escopo desse trabalho. Bom, a ideia da parte 2 do trabalho, depois da comparação, né, do método tríade com as rotações, aplicar o método tríade para um problema prático, né? Isso foi feito tendo como dados iniciais 2 estrelas, mostradas aí nesse slide, com os seus dados de ascensão reta e de declinação, né? E a ideia a partir desses inputs, também, é claro, os vetores B1 e B2, né, de referencial corpo, adquirir os dados de altitude do veículo espacial. Bom, antes da aplicação do método tríade, é preciso passar os dados iniciais de apontamento, né, ascensão reta alfa e declinação delta, inicialmente coordenadas angulares, para graus decimais, né? Esse é o equacionamento que a gente consegue ver aí, né? Tanto o alfa que está em hora, minuto e segundo, quanto o delta que está em degree, né? Graus, que é SD, minuto e segundo, sendo passados para graus decimais, para posteriormente, esse segundo equacionamento, x, y e z, né? 1 e 2, né? Que seriam os RI1, o RI e o R2, versores já, que esse equacionamento possa fazer, né, a conversão de coordenadas esféricas para cartesianas e nos dá o R1 e R2 no sistema inercial, que é importante
para aplicação do método tríade. E aí, para essa segunda parte, né, a ideia é que seja feito um processo análogo, né, então, sem muitas prolongações, é um processo análogo que foi feito na parte 1, aplicar o método tríade, e comparar a matriz de rotação da parte 1 para aquisição dos ângulos de altitude, aquela matriz que foi mostrada, né, o racionamento daquela matriz e adquirir os ângulos de altitude da mesma forma, né, a mesma metodologia utilizada na parte 1. Bom, aqui a gente já consegue observar alguns resultados alcançados, né? Primeiramente, as passagens para graus decimais, tanto de alfa 1 e delta 1 quanto alfa 2 e delta 2, né? Respectivamente as estrelas 7 e Eridanus, né? Que são dados iniciais do problema. A partir disso foi alcançada a matriz de altitude. E comparando a matriz de altitude com a matriz de rotação inicial lá da parte 1, a gente alcançou os ângulos de ρ, pitch e O, que é o objetivo do trabalho, né, nessa parte 2. Um fechamento do trabalho aqui, né? Todos os resultados esperados foram alcançados, tanto para a parte 1 quanto para a parte 2. E na parte 1, né, uma validação do método tríade, na parte 2, um problema prático aplicando o método tríade, né? E não só isso, tanto na parte 1 quanto na parte 2 foi possível o estudo de sistemas, sensores, mas principalmente de outros métodos de aquisição de altitude e também de elementos importantes para a aquisição de altitude, né, como os ângulos de Euler, por exemplo. Então, de uma forma geral, o grupo considera o desempenho do trabalho satisfatório, né, os problemas propostos foram atingidos, né, foram estudados, bem como outros temas importantes também a esse tema caro, a engenharia aeroespacial, que é a aquisição de satélite, a aquisição de altitude para veículos espaciais, né? Esse tema é importante para a astronáutica. Bom, aqui uma demonstração rápida dos códigos, né? O grupo dividiu o trabalho entre a parte 1 e a parte 2 e também outros 3 subprogramas, né? A parte 1 é a comparação entre a rotação original e o método tríade, a parte 2 a aplicação em si do método de tríade para um problema prático, e aqui a gente vê outros 3 subprogramas, né? Um para passagem, né, das coordenadas esféricas para cartesianas, um para aplicação em si do método tríade, e aqui a conversão de horas, minutos, segundos para graus decimais, né, importantes para a parte 2, principalmente esses dois últimos, esse daqui e esse daqui. Então, rodando a parte 1, a gente vê algumas informações, né, como os vetores normalizados, as rotações em z, y, x, a matriz de rotação e os vetores rotacionados B1 e B2, bem como as matrizes MB e MR já aplicando o método tríade e a matriz de altitude alcançada voltando nos ângulos iniciais, né, como esperado. E aqui rodando a parte 2, temos os ângulos de ascensão e de declinação em graus decimais, como esperado também, né? A aquisição aqui, apesar do nome, são os ângulos em referencial inicial, né, o R1 e R2, parecido com a parte 2, com a parte 1, desculpe. E aqui também as matrizes MB e MR e o ângulo, a matriz de altitude, bem como os ângulos de altitude esperados e alcançados.